auxilia no desenvolvimento integral. Muito bênção mesmo a gente poder viver juntos nessa intensidade, nessa densidade de comunhão. Uma alegria muito grande. E é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar a respeito, fazendo uma recapitulação da decisão do Concílio de Jerusalém. O que é o Concílio de Jerusalém, né? Capítulo 15. O Concílio de Jerusalém finalizou a primeira viagem missionária de Paulo e os irmãos, principalmente Barnabé, que capitaneam, né, ali aquele movimento que sai de Antioquia, da Síria, e chega até o sul da Galácia. Eles chegam agora e ficam um tempo ali se alegrando, contando ali, testemunhando tudo que o Espírito Santo fez, mas chegam homens de Jerusalém, líderes de Jerusalém, e trazem perturbação para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, uma dúvida, um questionamento, né? Trazendo para eles que era necessário que, antes desses gentios se tornarem cristãos, eles tinham que passar por um ambiente judeu. Ou seja, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que obedecer às festas judaicas, às datas judaicas, né, o sábado, eles tinham que obedecer à dieta judaica. Então, eles estavam estabelecendo ali alguns rituais que precisavam ser estabelecidos, que eles precisavam ser cumpridos para que houvesse acesso à salvação em Cristo Jesus. E é isso que Paulo e Barnabé lutam com muita veemência, né? E então eles resolvem, depois de toda essa voz que chegou com muita força no meio deles, eles resolvem ir até Jerusalém, uma viagem de 400 quilômetros. Eles vão para Jerusalém, passam por Samaria, passam pela Fenícia e chegam até Jerusalém. Nesse trânsito, eles vão ali, encontram irmãos ali naquela região, que já tem igrejas ali estabelecidas, eles encontram também testemunhos, se fortalecem aí e chegam em Jerusalém. Na aula passada, que foi na semana passada, nós vimos a argumentação, primeiro de Pedro, lembram disso? Está todo mundo lembrado aí? Se vocês pegarem os registros de vocês aí, quem registra tudo aí, vai ver, eu tenho tudo registrado aqui, graças a Deus. A gente vê aqui que teve, quando eles se reuniram, né, para poder falar a respeito daquela discussão ali, e uma das coisas que foi muito importante é que esse investimento, essa ida, que também é um investimento, né, essa ida até Jerusalém, era para preservar a unidade da igreja. É para não romper. Então, tem vozes que vêm no coração da gente para romper a unidade da igreja. E a gente, como liderança, a gente tem que investir sempre na unidade, né? Custe o que custar. Custe o que custar. A gente tem que investir na unidade da igreja. Então, eles vão lá, se reúnem com os apóstolos, com os presbíteros de Jerusalém e começam ali uma argumentação. Primeiro, Pedro se levanta, argumentando, falando o testemunho dele desde Cesareia. Quem foi Grace Matos? Quem foi quando o Pedro argumenta ali, naquela primeira explanação dele no Concílio de Jerusalém, ele faz uma alusão a qual o gentil que tinha se convertido através da vida dele. Cornélio, hoje tu me ajudou, né? Ai, 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 aleluia! Muito bem. Cornélio de Cesareia, um centurião romano que era temente a Deus. Então, ele era um homem temente. O que era o temente a Deus? Temente a Deus era um gentil, um pagão, que tinha admiração pelo judaísmo, cumpria algumas questões do judaísmo, mas não era circuncidado. Quem era circuncidado, judeu, que gostava do judaísmo a ponto de se circuncidar, era chamado o quê? Irmã Taena.
Como é que era chamado esse judeu que era esse gentil, desculpa, que era circuncidado e se tornava um judeu? Não sei. Irmã Cristiane Irigoyen. Também não sei dizer. Amém. Esses aí são os alunos que não são exemplo na turma. Aí agora, como é que o professor faz? O professor pega aquele mais que é mais dedicado, pelo menos ao olhar do professor, né? Como é que se chama? Bianca Chiarelli, esses gentios que se Tá, mas circuncidam. já veio com peso essa, né? Mas pelas minhas anotações é o prosélito. São os prosélitos. Viu? Para o constrangimento das duas irmãs aí que não que está faltando pastoreio, que está faltando orientação, fica aí esse olhar aí de dedicação maior à palavra de Deus. Se bem que isso aí nós só falamos todas as quartas-feiras, né? Não é toda hora que a gente fala isso aí também. Ah, olha, a Alice dando risada aí, Tana. A Alice dando risada, ó. Quero ver se ela vai saber responder. A outra é para ela, a pergunta vai ser para a Alice, a outra pergunta. Então, Pedro pega, se expõe e já traz a experiência dele com Cornélio, aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Lembra que o Atos dos Apóstolos é os Atos do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo está fazendo. Então, ali vai e o Pedro começa falando e trazendo o testemunho dele, né? Aí, depois que a multidão, aquele burburinho todo, aquela dúvida toda cessa, entra Paulo e Barnabé e começam a também trazer a experiência deles. Aí ele traz a experiência deles ali, que eles também, o que eles viram o Espírito Santo fazer, desde a ilha de Chipre, desde o procônsul, desde o que houve lá com aquele paralítico que levantou, muita gente se converteu, as igrejas ficaram estabelecidas ali em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, ficaram igrejas estabelecidas, estão contando tudo isso. Aí, depois que eles contam tudo isso, quem é que faz o fechamento dessa argumentação? Qual o presbítero de Jerusalém que testifica na palavra aquilo tudo está sendo testemunhado ali, Sirigoyen? Oi? Não sei. Meu Deus, que alegria, gente. Glória a Deus. A Rosângela, Rosângela, vamos ver a Rosângela. Rosângela é uma boa aluna. É que Eu nem a acho que eu Beatriz. sei, né? Não vou ter tanta certeza. Foi Tiago. Tiago, não fala que não sei, diz e depois se Não errar, tenho errou, certeza. porque daí se tu acertou, ninguém sabe que tu não tinha certeza, entendeu? Ah, Fala aí depois tu. Mas muito bem, é o Tiago, é o presbítero Tiago, não é o apóstolo Tiago, ele é um presbítero que não está entre os 12, ele foi levantado ali naquele momento ali, né? Então, ele traz uma palavra ali, ele testifica uma palavra de Deus ali. Qual o profeta que é usado por Tiago para testemunha ali? Pastor Tiago, direto do Hospital Geral. Qual o profeta que é citado pelo teu xará, Tiago, presbítero? Eu posso me justificar pela dor, não. Aí eu Rapaz, tomei morfina agora, pastor. Eu tomei tá morfina, tonto, deu uma tontura. tá tonto aqui, pastor. Ai, eu tomei morfina aqui. Qual é o Ai, Jesus. profeta? Quem é que sabe qual é o profeta aí? Que foi citado ali pelo Tiago. Amós. Amós. Amós.
Amós, muito bem. Esse é o profeta citado dizendo que, porque o profeta citou que seria restituído o trono de Davi, e que o trono de Davi ia ser restituído e ia ser pregado para toda a humanidade a palavra de Deus. E aí os gentios também estariam inseridos nesse processo todo. Bom, dito isso, feito esse concílio, vem agora o resultado do concílio. Então, eles voltam agora, estão em Jerusalém, voltam para Antioquia e trazem agora o resultado desse concílio de Jerusalém. Então, a gente vai ler agora. Eu ia pedir para o Lucinei ler, mas o Lucinei está apagado ali. Então, eu vou pedir para Milene. Cadê a Milene ali? Está ali a Milene ali. Milene, lê do versículo 22, por gentileza, até o versículo 35. Do 22 ao 35. Prestem bem atenção, para a gente poder trabalhar bem nessa meia hora aqui, mais ou menos, esse texto aí. Amém. É ali no capítulo 11, né, pastor? Não, no 12. Faz favor, Lucinei, teve a tua grande chance, Lucinei. Teve a redenção agora, Lucinei. A tua irmã aqui, não sei onde é que ela anda, acho que já está no retiro lá, ou foi para o casamento, voltou. Isso é uma loucura, gente. É loucura para qualquer professor, gente. Isso é uma loucura. Olha que Lucinei, pode piorar aí, é 15. capítulo 15, depois tu fala para a Milene e ajuda ela, do 22 ao 35. Então os apóstolos e presbíteros de toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, como Paulo e Barnabé, para informar que essa decisão, os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos. Judas, também chamado de Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levavam nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém. Escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Cilícia e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado a vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes como nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui lhe escrevemos, pois apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos resquícios. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos e consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. É até o 33, pastor? 35. 35. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria e toda a igreja, no dia em que leram essas mensagens, foi animadora. Então, Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muita palavra. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Bernabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo. Obrigado, Lucinei.
Irmãos, então, qual é a primeira consideração que eu quero fazer aqui para nós poder começar registrando, né, aqui que os apóstolos e presbíteros dessa igreja organizada de Jerusalém enviaram Silas e enviaram Judas, também chamado Barsabás. Então, esses homens foram enviados como testemunhas para poder testificar, reafirmar, confirmar aquilo que Paulo e Barnabé foram discutir lá em Jerusalém. Então, os irmãos da igreja em Antioquia, os irmãos gentios, porque a grande maioria ali eram gentios, era uma igreja gentílica, já na grande maioria, mas haviam também judeus. Então, haviam também ali prosélitos, havia ali judeus que eram tementes e que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses judeus convertidos ao cristianismo são os judaizantes. Então, ali eles traziam agora uma confirmação daquilo que tinha sido discutido, daquilo que tinha sido falado, daquilo que tinha sido definido dentro daquela argumentação toda de Pedro, de Paulo e Barnabé e de Tiago. Então, quando eles trazem ali, eles relatam esses dois homens, é interessante a gente entender que esses dois homens, esse Judas, também chamado Barsabás, é a primeira e única vez que ele aparece no Novo Testamento. Ele nunca mais aparece. É um homem importante ali, né? Porque ele é um presbítero junto com Silas, que ele vai testemunhar. Isso é interessante tu registrar isso. Ele nunca mais aparece. Mas como é importante alguém que vá testemunhar, ele foi ali só para testemunhar. Ele não foi para fazer milagre, ele não foi para curar ninguém, ele foi testemunhar, ele foi confirmar. Quem sabe a gente é levantado muitas vezes para confirmar, para testificar aquilo que o Espírito está falando, aquilo que nós estamos aqui combinando, acordando. Nós somos testemunhas fiéis. E serão homens fiéis escolhidos pelas lideranças de apóstolos, os 12, e presbíteros, outras lideranças levantadas naquele momento da primeira igreja. Então, esses são esses homens. Depois, o Silas. Quem é o Silas? Silas é aquele que vai na segunda e na terceira viagem missionária com Paulo. É o que substitui ali João Marcos e Barnabé. Vocês vão perceber, e nós vamos ver a segunda viagem a partir da próxima aula, que vocês vão ver que o Barnabé já não vai. É um problema, o Barnabé não vai. E Paulo leva Silas. Silas é aquele homem que foi preso lá em Filipo com Paulo e teve um terremoto e as cadeias abriram e o carcereiro se converteu. É esse Silas aqui, que também é chamado, escreve isso também, que é importante, para tu saber, irmãos. Escreve para tu saber depois essas coisas, para quando estiver meditando, para quando estiver ouvindo alguém pregar, para quando tu estiver pregando, tu saber o que tu está falando, saber o que tu está ouvindo. Por isso que a gente está aqui aprendendo. Esse Silas também, muito provavelmente, é o mesmo Silvano, que é citado no início das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. É esse mesmo Silas, muito provavelmente. Então, esses são esses dois homens, né? Que eles vão ali. Outra coisa que é importante saber, aí já falando mais de geografia bíblica, é que essa carta ela foi direcionada ali para os irmãos que estavam na Síria, na Sicília e Antioquia. Então, o que é a Síria? Escreve isso. A Síria é a província. É a parte estatal, é a parte maior, que abrange a Sicília, que é a subprovíncia, que é uma parte menor. Então, a Síria é a província, a Sicília é a subprovíncia e Antioquia é a capital. Por isso que é Antioquia da Síria.
diferente da Antioquia da Pisídia. Haviam várias Antioquias nesse momento aqui no mundo antigo. Então, a Síria é a província, Sicília é a subprovíncia e Antioquia é a capital. Então, havia essa organização para poder ser essa carta exposta para todos. Diz que essa carta que chega é para confirmar aquilo que foi conversado, né? E aí eles começam a relatar que alguns homens foram sem autorização do nosso meio. Então, pessoas foram de Jerusalém, que até estavam andando, eram convertidos. Lembram que foi citado lá no capítulo 14 que eram homens que criam. Então, eles tinham se convertido ao cristianismo, mas ainda havia essa veia judaica muito forte. Era muito difícil, irmãos. Eu quero citar isso mais uma vez. Era muito difícil para os judeus receber os gentios na igreja. Esse foi o grande paradigma quebrado. Essa foi a grande cultura que foi inserida para que houvesse comunhão entre os povos. Um judeu recebeu um gentil. Eles tinham ódio dos gentios, eles tinham nojo dos gentios. Eles tinham os gentios como imundos pelas suas práticas, né, das mais variadas. E também, por outro lado, eles se achavam muito santificados, né, os judeus, porque cumpriam aqueles rituais todos. Então, por isso que eles exigiam, não, para eles serem salvos, eles precisam fazer essas coisas. E era essa a discussão desse concílio de Jerusalém. E aí vem agora essa declaração, que eles estão indo lá porque ficaram sabendo que tinham homens indo lá, que não tinham autorização e que estavam perturbando os irmãos, a igreja ali de Antioquia, naquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Estava tirando a alegria deles, tirando a paz deles ali. E eles vêm ali para dizer que estão juntos. Uma das coisas que é importante aqui a gente entender é a organização da igreja. Irmãos, a igreja tem que ser organizada. A igreja tem que ter autoridades organizadas. Aqui cai por terra, nesse texto aqui, aquela conversa de gente machucada de igreja, de gente que não amadureceu dentro das instituições e que sai e quer se reunir nas casas. Sem liderança, de qualquer jeito, gente que conhece a Bíblia, e aí todo mundo, vamos dar aqui, como é que se fala? Vamos dar aqui liberdade para o Espírito, não pode engessar o Espírito, e vira uma libertinagem, sem organização. Não, porque na igreja primitiva era assim. Não, não era assim. A gente está vendo aqui que não era assim. Era organizada as coisas. Havia autoridades, apóstolos, presbíteros, havia concílios, se discutiam as coisas, haviam determinações, haviam regulamentações, ofícios que eram enviados. É preciso que haja essa organização para a gente andar junto como igreja. Por isso que a gente se reúne institucionalmente. Não é por causa do culto em si, mas é que para haja esse estabelecimento de autoridades de uma família, com pai, com mãe, com irmãos, bem definidos, para poder ter saúde no desenvolvimento da fé e no aperfeiçoamento do amor. Então, havia uma organização. Né? As pessoas ficam machucadas e depois querem andar de qualquer jeito assim. Isso não há legitimidade nas escrituras para esse tipo de comportamento. Então a gente vê aqui uma igreja que é a igreja primitiva aqui, que já está se organizando. Haviam outras igrejas nas cidades que também havia uma organização. Lembra que eles saíram lá do sul da Galácia e fizeram questão de retornar em todas as cidades que tinham igrejas para estabelecer ali presbíteros, para estabelecer ali uma ordem, para estabelecer ali uma igreja organizada. Então, é isso que é a igreja primitiva. Mas aí as pessoas pegam lá Atos dos Apóstolos, não, é só perseverar, estar junto nas casas. Não, a igreja também se reunia nas casas, mas havia estabelecimento de ordem.
Paulo diz na carta para Tito, eu vou te colocar em Creta para tu colocar em ordem o que está acontecendo lá. Vai encontrar e estabelecer presbíteros lá. Autoridade, irmãos. Tem autoridade sobre as nossas vidas ainda. Em nome de Jesus. Então, isso foi uma das questões que foram muito claras aqui, né? E eles vão reconhecendo assim aquilo que Paulo e Barnabé fizeram, vão testificando, nossos irmãos amados, nossos irmãos que se arriscaram a vida deles, nossos irmãos que estão desgastando a vida deles, nós testificamos isso, viemos aqui confirmar, viemos aqui validar, viemos aqui impor as mãos na autoridade deles, na liderança deles sobre a vida de vocês. É isso que Jerusalém foi fazer. Com aquela carta, né, para aquelas igrejas e para os irmãos que se reuniam ali. Então, esse era o envio ali de Silas e de Judas, também chamado Barsabás. Aí, a gente entra agora num ambiente interessante da gente pensar, conversar e aprender, que é o versículo 28 e 29. No 28 diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aqui é importante, irmãos. A testificação do Espírito é pelo Espírito. O Espírito conduziu Pedro lá naquela relação com Cornélio, em Cesareia, levando ele de Jope até Cesareia. O Espírito conduziu, o Espírito impeliu, o Espírito falou, o Espírito orientou, o Espírito direcionou. E o Espírito testificou em nós. É o Espírito e em nós. Em nós quem? Na igreja. Então, o Espírito testifica a palavra de Deus na igreja. Pareceu bem ao Espírito e a nós não impor nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Então, agora eles vão dizer, olha, nós entendemos que o Espírito, e nós entendemos também que essa palavra do Espírito testificou em nós, para que não haja esse peso todo que aqueles irmãos que não tinham autorização vieram impor. Irmãos, tem muita gente impondo peso na vida da igreja, impondo rituais na vida da igreja, impondo costumes na vida da igreja, dizendo que se não fizer tal coisa não está salvo, se não vestir tal roupa não está salvo, se não tratar as coisas assim não está salvo. Isso é heresia. Não é para ser dessa forma, porque quando a gente impõe essas coisas e concilia isso com salvação, a gente diminui a graça de Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É graça, a justificação é pela fé. Por quê? Porque a fé é que é esse trânsito da graça. É por meio da fé em Cristo Jesus. Exclusivamente. Mas aqui é interessante a gente prestar atenção, porque ficam alguns requisitos leves, pequenos, e a gente vai entender o porquê disso. Quais os requisitos que ficam? E aí está ali no versículo 29. Quais são os requisitos que ficam, né? Estou com uma outra versão aqui que ela é interessante, que o Lucinei leu para a gente. Então, não há coisas maiores do que essa, que é vos abster das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados. Aí o Lucinei leu estrangulados, né? Mas é a mesma coisa. Sufocados, animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem vos guardardes. Então, aqui, essas questões são questões que são muito importantes para os judeus. E que ele está falando para os gentios. Então, ele está falando, guarda essas coisas. Para quê? Não está falando de salvação. Isso são coisas secundárias. Isso está falando para a preservação da comunhão.
Tem coisas que eram muito importantes para os judeus e que era difícil também eles poderem sentar à mesa com os gentios, vendo os gentios fazer tudo aquilo ali. Era difícil sentar na mesa e eles trazendo para a mesa coisas que eram sacrificadas a ídolos. Está falando de comida aqui, sacrificadas a ídolos, que para os gentios não tinha problema nenhum comer, porque aquilo ali era comida. Agora, para os judeus, aquilo ali tocava. Isso aí nós trabalhamos muito em Coríntios, 1 Coríntios 10. Nós trabalhamos muito isso. Se vocês quiserem anotar aí para poder revisitar lá esses textos, é interessante. Porque Paulo fala a respeito da importância de estabelecer essa comunhão. E como que os gentios teriam também que ter um nível de tolerância, deveriam abrir mãos de algumas coisas, que não dizia respeito à salvação, mas era em prol da comunhão. Por conta da consciência do outro, não faz. Para manter como para sentar à mesa em paz. Então, esses sacrifícios aos ídolos. Então, isso aí, se abstenham disso. Segundo ponto que é falado aqui, que é a carne sufocada, a carne de animais estrangulados. O que é isso aqui? Nós já trabalhamos isso, mas vamos repetir. O que é isso aqui? Os judeus, eles não comiam animais que tivessem sangue dentro deles. Para o judeu comer um animal, esse animal tinha que ser degolado. E todo o sangue tinha que ser extraído dele. Por isso que Jesus, no final, foi enfiada aquela lança dele para sair todo o sangue e água. Porque ele era o cordeiro que ia ser comido. Aquilo era importante para o judeu. Porque os animais que eram estrangulados ficavam com sangue dentro deles. Para os gentios, isso não tinha problema nenhum. Eles comiam sangue, gostavam de sangue, né? Até a gente, eu gosto de coisas assim que não tem problema nenhum. Tem comidas aí muito boas, né? Que as pessoas comem aí, fazem, culinárias aí, que é com sangue dos animais. Aquele sangue cozido, aquele sangue assado. A gente come lá, pena que o Rafael e a... Bom, mas a Jéssica conhece, né, Jéssica? Como é que é? A buchada. Aquela buchada. Aquilo é É, puro sangue. sarapatel, tudo isso leva. Sarapatel, olha lá, a nossa nordestina aí, ó. Sarapatel, gostoso, com sangue. Para os gentios não tinha problema nenhum. Agora, para os judeus, aquilo ali pesava muito. Então, ele está dizendo para os judeus relevarem, para os gentios relevarem essas coisas, para poder sentar juntos e estabelecer a comunhão. Então, esses animais, essa carne desses animais sufocados, estrangulados, e das relações sexuais ilícitas. O que eram essas relações sexuais ilícitas? Era, sobretudo, as relações sexuais templárias, cultuais. Havia, principalmente lá em Corinto, a gente viu muito também, em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 5, é 6 ou 5, ou 5 e 6. Ou é o 6 ou o 5, ou é os dois. De 1 Coríntios fala dessas relações sexuais, que eram templárias, que eram cultuais, eram sacerdotisas cultuais. E, sobretudo, na deusa Diana, que nós estudamos também, porque era a deusa da fertilidade. Então, para representar, para fazer uma encenação da deusa da fertilidade, as sacerdotisas se relacionavam com os adoradores, havia uma orgia sexual. E isso era nojento, para os judeus era inaceitável isso. Então, essas coisas, ele está pedindo, deveriam ter muito cuidado com isso para respeitar aqueles judeus ali. Não validar isso, se voltar contra isso.
ratificar isso, que isso aí era imundícia. Então, essa era a ordem, a ordenação desse concílio de Jerusalém. Essas 3 coisas mínimas, que não dizia respeito à salvação. Escreve isso que eu acho que é importante. Era para preservação da comunhão e não uma condição de salvação. Então, essa ordem estabelecida era para preservação da comunhão e não requisitos para salvação. Ninguém perdia salvação se eles entendessem essas coisas, não praticassem, mas entendessem essas coisas. Mas para a preservação da comunhão era preciso que se posicionasse muito firme contra essas relações ilícitas, contra o comer essa carne que é com sangue e esses animais que eram oferecidos para os ídolos poder comer eles também, fazer de refeição eles, né? Então isso era o que é a mesma coisa que pegar, por exemplo, para nós é mais comum uma galinha no batuque ali, que bota aquelas galinhas, aqueles bichos ali, e tu comer aquilo ali. Aquilo não tem problema nenhum comer, tu tá com fome, pega ali, come, aquilo não tem nada. Para mim, né? Agora, para pessoas, aquilo ali escandaliza. Aquilo aí tu lava, aquilo aí tu higieniza e tu faz, é um animal. Agora, para outras pessoas, não. Então, se para essas pessoas aquilo ali ainda parece que está santificado, presidido, então não come. Para manter a mesa, para manter a comunhão. Então, essa é as questões, né? Que ficou ali bem ditas ali, né? Bem firmadas ali nesse concílio, nessa carta. E diz que depois disso, para nós ir finalizando aqui, diz que esses irmãos que foram enviados, né? Eles desceram logo, tendo reunido a comunidade, e entregaram essa epístola. Quando leram, versículo 31, sobremaneira se alegraram pelo conforto, pelo consolo recebido. Olha que bênção, irmãos, quando vem essa ratificação, né? Dessas dúvidas que a gente tem, dessas questões que começam a vir no nosso meio, que quando esses irmãos vêm e quando esses irmãos confirmam aquilo que os irmãos lá de Jerusalém também estão compreendendo, essa alegria, o que é? A alegria do Espírito, a alegria de poder testificar aquilo que o Espírito está fazendo. Houve grande alegria. E diz que esses homens eram profetas, e aqui é bom a gente entender também. Profetas aqui é interessante porque diz aí no 32, ó, que eles eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então aqui, esse profeta, ele não é um adivinhador do futuro, como a gente tem muitos aí, irmãos. Isso aí ele é muito questionável, tem que filtrar muito bem. Agora, esse profeta do Novo Testamento, esse profeta é alguém que ensina, é alguém que é um mestre, é alguém que ele também é um pastor, ele é um profeta, ele vai confirmando as coisas que foram ditas, ele vai ensinando, ele vai exortando, ele vai admoestando, ele vai fortalecendo para que os irmãos fiquem firmes na fé. Eles também eram profetas. Eles eram presbíteros, mas também eram profetas. Também eles tinham essa condição naquele momento ali de fortalecer, de consolar, de ensinar, para tirar essa mistificação, né, do profeta como adivinhador de futuro, que a gente gosta tanto de ouvir, né? Então, diz que eles tendo demorado por ali um tempo, os irmãos deixaram, voltaram em paz e os enviaram. Mas pareceu bem a Silas ficar por ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra de Deus. Olha como a igreja estava se estabelecendo ali, irmãos. Muita gente ensinando, muita gente dotada ali para orientar, para ensinar, para consolar. É isso que tem que se levantar na vida da igreja. Na nossa igreja, na nossa comunidade local, tem que se levantar aqueles que ensinam, aqueles que orientam, aqueles que consolam, aqueles que cuidam,
aqueles que acolhem, aqueles que exortam, aqueles que disciplinam, aqueles que admoestam, têm que se levantar. Diz que muitos haviam. Muitos haviam. E por ter esse estabelecimento de estrutura, de identidade, de responsabilidade, é que nós vamos ver na próxima aula a segunda viagem missionária. Começar a segunda viagem missionária cheia de surpresas também, aqui nessa segunda jornada. Então, aqui hoje, nós finalizamos, então finaliza aí essa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé, que saíram com o João Marcos, depois João Marcos foi só até o Chipre, depois, quando chegou em Perge, ele retornou, e eles vão e ministram e evangelizam todo o sul da Galácia, desde Antioquia da Psídia até Derbe. E aí eles retornam agora a esse movimento de dúvida que é dissolvido por um concílio, por uma reunião, e agora eles estabelecem a ordem e agora estão prontos para sair numa segunda jornada, segunda e linda jornada, irmãos. Eu estou, assim, muito animado a começar